Olá, boa noite. Meu nome é Luciana, sou médica neurologista e hoje eu convidei dois grandes amigos que por acaso são os meus PTs / treinadores / assim, aqueles que nos perseguem aqui. Estão a ver essa box onde do nada a gente ouve: corre, vai, anda, mexe essa bunda. E a gente fica: meu Deus, aonde? Como é que eu fujo daqui? Para falar de algo tão importante quanto isso: atividade física. E atividade física dentro do contexto da última gravação que a gente postou na nossa página, que tem a ver com o impacto dentro do envelhecimento. Na nossa sociedade nós temos algumas particularidades que já foram identificadas, como por exemplo a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença que acomete, segundo as estatísticas, mais de 60% da nossa população. Se não é hipertenso, provavelmente irá ser. E quando a hipertensão é mal cuidada, ela vai fazer com que haja uma quebra de circuitos no nosso cérebro e com que haja a possibilidade maior de termos outra patologia como o AVC. Ora bem, esse AVC, que é o acidente vascular cerebral, pode, se por acaso o paciente sobreviver, o que é à volta de 45% das pessoas, infelizmente, que os têm, que ele pode ser tanto isquémico quanto hemorrágico, ele vai evoluir para uma demência vascular. Dentre outras patologias que também vão ter a ver com envelhecimento, que também são muito frequentes no nosso meio, também temos o Parkinson, que é uma patologia que vamos ter o nosso adulto sénior com um tremor de repouso, por exemplo, com os movimentos mais limitados, que a gente chama bradicinesia. Também vamos ter uma alteração neuropsiquiátrica, onde o paciente também pode ter depressão, pode ter também alguma psicose. Nós fomos e fizemos uma pequena revisão de literatura para ver quais eram as questões que impactavam mais naquilo que é o retardar do aparecimento dessas patologias. No caso, estamos a falar de patologias como o Parkinson e o Alzheimer. A demência vascular, ela já vem do maltrato ou da não preocupação com o principal fator de risco. Eu convidei a doutora Zaida e aqui o arquiteto Tiago para falarem comigo, dado que eles são os entendidos na matéria, daquilo que é o impacto que tem o exercício físico, por exemplo, na prevenção desses sintomas, como hipertensão arterial, como o controle de outros fatores de risco, como colesterol alto, como diabetes. E, posteriormente, se não controlou esses fatores de risco, já tendo um AVC, qual é a experiência deles a recuperarem esses doentes. Mas antes deles começarem a falar, eu vou deixar que eles se apresentem. Por favor. Primeiras senhoras. Olá, eu sou a Zaida Amado Faneca, recentemente Faneca. Minha formação inicial é de advocacia. Meu interesse pelo corpo também já é antigo. Eu sou licenciada em dança contemporânea, mas ao longo do tempo, embora o exercício principal seja da advocacia, ao longo do tempo a minha curiosidade pela saúde através do movimento foi se tornando mais evidente, e com a prática de exercício físico para mim mesma e a exposição neste mundo da atividade física, comecei a sentir alguma curiosidade em ir buscar mais informação, em ir buscar mais mecanismos, primeiro para me ajudar a mim mesma e depois comecei a perceber que podia ajudar outros. No que diz respeito à atividade física, a minha formação eu não sou, como a doutora disse inicialmente, doutora Luciana? Nós aqui gritamos com ela, mas agora a página é dela, portanto temos que tratar aqui por doutora. Disse que nós somos os especialistas na matéria, nós somos curiosos. Nós somos curiosos e felizmente temos tido a oportunidade de experimentar um bocado aquilo que nós vamos aprendendo com a experiência e com as leituras e com os cursos que nos vamos expondo, e aplicar na prática, com as pessoas que nos chegam e que nos pedem auxílio. Nós temos estado a cultivar essa curiosidade e a desenvolver alguns métodos que têm, felizmente, mostrado resultados. Formalmente, para além da minha licenciatura em dança, que
sendo um curso de licenciatura de 4 anos, já me trouxe alguma bagagem considerável de cinesiologia, de movimento, de didática, de pedagogia. Ao longo dos anos, nós fomos fazendo algumas coisas juntos. O Tiago tem muito mais formações na área da atividade do que eu, mas fomos fazendo, aproveitamos na altura da pandemia, fizemos uma série de formações em cross-training, em planeamento, alguma coisa, eu mais do que ele, trabalho com mulheres em período gestacional, portanto, mulheres grávidas, pós-parto, não só numa questão de vertente de recuperação física, mas essencialmente de recuperação emocional, psicológica, daquilo que é a imagem da mulher para si mesma. Eu acho que já falei muito, vou passar aqui ao dono da casa. Sou Tiago Faneca, sou arquiteto, sou licenciado em arquitetura e licenciado em design industrial. Sempre fui atleta de alta competição e a minha paixão por o desporto começou desde muito novinho. Conhecer um bocadinho o corpo das pessoas, o porquê de uns serem melhor que outros, uns terem mais capacidade que outros. Comecei muito cedo a querer estudar e a ler e a pesquisar umas coisas ligadas ao desporto. Quando vim para Angola, sempre tive o sonho já de treinar aqui, de ligar um bocadinho mais à saúde e ao corpo uns dos outros. Vi que isto ainda estava um bocadinho parado no que quer que seja de desporto, de planeamento e de exercícios bem feitos. Tentei aprender mais, ia a Portugal e vinha muitas vezes para tirar formações, e recentemente tive a paixão mais por crianças e idosos. Apesar de ter muito receio de trabalhar com os filhos dos outros, não me meto, tenho muito receio mesmo de dar treinos e brincar com, apesar de gostar muito de crianças, de brincar com os filhos dos outros, e então virei-me mais para as pessoas mais velhas, pesquisar um bocadinho de pessoas que tinham AVCs, que tiveram tromboses, tiveram alguns problemas, a maioria deles são muito sedentários, e hipertensão, diabetes, queriam fazer nada, começar a caminhar, subir umas caixas, pegarem algumas coisas, um treino muito funcional, e começou a dar resultado. Algumas coisas tinha dúvidas de parte de fisioterapia, pedíamos amigos e pedíamos ajuda a alguns amigos, o que é que podíamos fazer sem magoar, sem piorar os casos. E os dois juntos empregámos para este projeto de cuidar um bocadinho dos outros. Muito importante. Por exemplo, aqui no ginásio, eu sei que o Tiago e a Zaida, principalmente o Tiago, segue pelo menos 2 casos já de reabilitação. Sim. E um deles eu costumo acompanhar, das vezes que também cruzo cá, cruzamos nos horários, e eu percebi que há um impacto muito grande naquilo que é a reabilitação desse paciente já com um diagnóstico de AVC, já com uma paralisação, né, de metade do corpo, que tornaria muito difícil, né, numa reabilitação sem um fisioterapeuta ao lado. Sim. Mas tu tens conseguido chegar aos teus objetivos na reabilitação desse paciente. Sim. No que é que tu mais apostas, Tiago? No dinamismo e equilíbrio dele. Sinto não só o tremor, porque se eu for me focar só num ponto, ele vai bloquear e vai frustrar. Então tento brincar e fazer uns jogos um bocadinho funcionais e atrativos para ele se rir um bocadinho e sentir-se mais solto. Além de um bocadinho de força e de bicicleta, remo, ski, mas ele aqui utiliza todo o material que nós temos na box. Fazendo treinos mais funcionais, mais trabalhando funcionais. Equilíbrio, não é? Então, como tu disseste uma vez, tenta fechar os olhos, para ele se movimentar com os olhos fechados, usar só um braço, o outro, só uma perna, só outra, movimentar, apanhar, levantar, subir. Ele não subia, acho que ele no lado esquerdo ele praticamente não mexia, já mexe, já levanta, já sopra para as caixas, já pega num dumbbell acima da cabeça, já puxa um elástico, ele já faz praticamente tudo. Obviamente que ainda com tremor,
mais de um lado do que do outro, é visível, mas a evolução é notória. Então, o que a gente quer de facto aqui passar para as pessoas que nos estão a ouvir é que não há necessariamente, né, com exceção dos pacientes acamados, com muito debilitados, que não tenham qualquer capacidade física de se mover, se o paciente conseguir andar, conseguir dar passos, né, o mínimo que seja, ele pode e deve procurar um lugar para fazer recuperação funcional, correto? Com certeza. É nossa opinião. Basta conseguir sentar e levantar. Então, isso é muito importante. Sentar e levantar é importante. A palavra-chave aqui é funcional. Exato. Porque o que nós pretendemos com esta coisa da saúde através do movimento não é criar atletas de competição, não é corpos maravilhosos, não é nada disto. O que nós queremos é tornar o dia-a-dia daquela pessoa específica mais fácil. Sim. Portanto, e o dia-a-dia estamos a falar escovar os dentes, estamos a falar sentar e levantar, estamos a falar poder eventualmente apanhar a netinha do chão, tomar banho, apanhar uma caneta que caiu, claro. Movimentar braço esquerdo e direito, garfo, faca, portanto, comer, ou simplesmente comer. Exatamente, são coisas que parecem dados adquiridos para a maioria de nós que não temos restrições e limitações, mas para este tipo de público, não é? Para este tipo de pessoas, fazem toda a diferença no dia-a-dia. Portanto, temos relatos de pessoas que nos dizem, olha, eu não conseguia tirar o meu filho do chão. Não conseguia apertar o meu atador sozinho. Portanto, o treino funcional tem por referência este tipo de coisas. Isso estamos a falar de um paciente que já tenha tido uma ofensa vascular, uma trombose, por exemplo, um derrame, né? Sendo a trombose um AVC isquémico e o derrame um AVC hemorrágico. Estamos a falar de alguém que tenha de facto já o logo, já o título, né, de doente vascular e que de alguma maneira é rotulado pela família e a família pensa que por ter tido aquele acidente vascular cerebral já não tem condições para ir se matricular numa box ou num ginásio. Portanto, não é nada disso. E até nós temos vários ensaios clínicos e papéis que são lançados a nível da Sociedade de Neurologia em todo o mundo que vão contra essa premissa, que dizem que exercício físico primeiro, não tem idade para começar. Segundo, quando ele é instituído com uma rotina, pelo menos com 5 vezes por semana, ele garante que há uma lentificação do processo de envelhecimento e há uma recuperação muito maior, tanto do cognitivo do paciente quanto do físico. E pelo cognitivo, a gente está a falar de todas as suas áreas, que é a atenção, que é a memória, que é o humor, coordenação. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Mas antes disso, Zaida e Tiago, eu quero que vocês me falem, né, daqueles casos que eu costumo ver, né, nas vossas turmas aqui, de pessoas com mais de 50 anos que estão recém-matriculadas, que chegam aqui com sobrepeso, com um diagnóstico de diabetes, de hipertensão. Todo mundo diz, ai não, crossfit é muito pesado, treino funcional com barras e pesos é muito pesado, não faças isso, mãe, pai, tia. Qual é a vossa opinião sobre isso? Ok. Primeiro começar por dizer que o senhor que nós temos aqui, os filhos foram os principais incentivadores. Foram os filhos que o convenceram a vir e acho que é de aplaudir e de realçar. Nós temos uma box que é muito familiar, não é? Nós temos um espaço que as pessoas se sentem acolhidas, não é? E se sentem não julgadas. Depois, sim, não há idade para começar. Desde que tenha na frente um profissional que perceba que todos nós temos o nosso tempo, não é?
que ainda que a gente pratique esta modalidade, e nós não fazemos crossfit é marca registada, nós fazemos cross-training, ainda que possamos fazer isto em grupo, há formas de adaptar o treino, o mesmo treino, há formas de adaptar o mesmo treino às diferentes pessoas que o estão a fazer. Portanto, pode chegar aqui uma pessoa jovem, de 16 anos, com toda a energia do mundo e eventualmente que aguenta um treino exigente. Pode vir aqui uma pessoa de 50 anos, não necessariamente a idade determina o condicionamento físico, né? Mas estamos aqui a falar a título de exemplo. Pode chegar aqui uma pessoa de 50 anos que sempre foi sedentária e eventualmente quer começar a mexer-se, e nós temos que saber olhar, exatamente, ter a sensibilidade para olhar aquele corpo e trazê-lo para a turma e trazê-lo para os exercícios sem que seja uma agressão para o corpo. O movimento, a saúde através do movimento não pode ser uma agressão para o corpo de quem nos procura. Tem de ser modelado, adaptado àquilo que é o condicionamento físico da pessoa e, naturalmente, depois, com o tempo, as coisas vão evoluindo e naturalmente, pode-se exigir um bocadinho mais de cada pessoa. O problema é que muitas das pessoas que vêm querem experimentar, no dia a seguir estão cheias de dores, que é uma coisa completamente normal, porque estão tanto tempo sedentárias que basta subir a escada 20 vezes, 30 vezes, que no dia a seguir olhas as pernas todas e desistem. Não, mas nós temos que ter a sensibilidade de, no primeiro dia de aulas, avisar as pessoas, né? A atenção de que isso vai acontecer e não podem desistir. Mas há muita gente que infelizmente desiste, depois na semana a seguir vem porque se sente melhor e depois para outra vez porque no dia a seguir dói. Temos que ter a sensibilidade e conseguir fazer com que as pessoas é natural que quando no mínimo 3 vezes por semana. Não, mas é natural quando nós damos um estímulo novo ao corpo, claro, que ele reaja. Claro que sim. Sim, mas o impacto que isso tem, né? Isso é subejamente conhecido. O impacto que tem o recomeçar, né? Com uma rotina, tem que ter um plano. E é uma das coisas que eu gosto aqui, neste lugar, é que eles sempre têm um plano. Mesmo que tu não saibas, está a ver aquele quadrozinho que está ali atrás, aquele quadrozinho. Geralmente eu chego e eu não olho para o quadro, mas aí, quando tu olhas para o quadro, lá está o plano. Domingo tens o treino da semana. Não, acho horrível. Não vamos falar sobre este assunto porque eles já vão começar. Então, o mais importante é que o que a gente quer dizer aqui é que o mais importante é a vossa atitude, é querer recomeçar, porque isso tem um impacto direto, seja no colesterol, seja no ácido úrico, seja na diabetes, seja até nos níveis tensionais, tem um impacto que não é incontornável e é extremamente necessário. Mais do que tudo, nós estamos a viver uma mudança de rotinas. Antigamente, o nosso pai, a nossa mãe, era muito raro estarem envolvidos ou a trabalhar num lugar onde eles estivessem todo o dia sentados. Geralmente as pessoas mexiam-se, iam para ali, iam para aqui, faziam um trabalho que passavam mais de 50% do tempo em pé e a andar. A maior parte das pessoas até ia a pé trabalhar, voltava a pé para o trabalho. Hoje em dia é mais o contrário. É mais de 70% das pessoas que trabalham sentadas do que a fazerem algum tipo de movimento aonde trabalham. Só isso já mudou aquilo que é a apresentação do dia a dia da pessoa. A nossa alimentação também mudou, tanto por impacto, influência de outras, tanto por tempo, espaço. Então, nós precisamos de arranjar alguma maneira de ter algo que nos defenda. E é por isso que nós pensamos em fazer esse vídeo. Porque o condicionamento físico, de facto, muda o dia da pessoa. Muda, exatamente. Muda em todos os parâmetros. Físicos, não é? Naturalmente, quem pratica atividade física acaba por ter um ganho de massa muscular, acaba por ter um efeito estético evidente, portanto, físico é logo evidente.
Depois, do ponto de vista psicológico e emocional, tem 500 mil fatores que eu posso aqui discorrer e ficamos aqui horas a falar sobre isso. Do ponto de vista emocional, a prática da atividade física proporciona ao nosso corpo, não só pelos processos químicos, que certamente a Luciana podes falar melhor do que nós, das questões da dopamina e da... Estamos a aproveitar e estamos a aproveitar para entrar numa outra conversa, que é outro desafio, que aqui... A Zaida é alguém que tem uma particularidade. Ela disse no início que ela trabalha com mulheres há muito tempo, tem essa inclinação. E isso começou a semana passada numa conversa que a gente teve sobre depressão na mulher. É um dos temas que muito nos interessam, que é comum a mulheres que geralmente apoiam mulheres, e que eu não poderia deixar de trazer para este vídeo. Bom, como todos sabemos, isso é o mal do século. A depressão e a ansiedade foram rotulados pela OMS como o mal do século. E é algo que tem um impacto nas nossas vidas que pode ser, inclusive, incapacitante fisicamente. Geralmente, né, a gente vai encontrar a depressão maior, e temos a depressão persistente. A depressão maior pode ser um episódio que pode ser uma situação causada por algo que tenha tido muito impacto na vida de alguém. É uma situação, é um tempo e ela passa. Geralmente estamos a falar de aproximadamente um mês e meio, até 2 meses. Mais do que isso, e o que persiste após os 2 anos, a gente já fala de um transtorno depressivo efetivamente. Estamos a falar de pessoas que tenham alteração no seu apetite, no seu sono, na sua funcionalidade, no seu prazer, seja ele nas atividades do dia a dia ou no prazer sexual, coisas que gostava de fazer, como ver filme, ir à praia. Até a tolerância a falar com as pessoas muda, a irritabilidade. Pode ser uma pessoa que do nada vai estar mais eufórica, do nada vai estar muda, não consegue desenvolver uma conversa, tem um choro fácil ou uma irritabilidade mais fácil ainda. Então, isso é algo que precisa de ser abordado, desconstruído, e que as pessoas aceitem que é uma temática que é real, que está em quase todas as casas, feliz ou infelizmente, e que quanto mais falarmos sobre isso, mais possibilidades nós temos de salvar alguém, de chegar ao final dessa depressão com ideias suicidas e de cometer esse suicídio. Então eu queria ouvir de vocês a vossa opinião no impacto, porque nesta box a gente já ouviu coisas muito profundas e assustadoras. Na realidade, não tanto. Não acho que seja assustadora, mas felizmente tiveram finais felizes. Para os homens é muito mais, né, se calhar, porque... Já tivemos aqui, lembro-me de um caso, tivemos um caso Sim. que foi preocupante. Também já acho que já é familiar e que tinha sido operada. Uma operação muito delicada, não podia fazer nada. Correu tudo bem, mas de repente, como eu costumo dizer na brincadeira, mas seriamente o chip queimou e vazou a chorar, nunca mais veio e tentámos puxar, não para vir treinar, mas para estar mais connosco, para também se desligar um bocadinho. O apoio também não é só treinar, nós também somos psicólogos mas é um processo difícil. Lembro-me. E lembro-me também, se estamos a dar exemplos, já tivemos aqui uma mãe que nos pediu ajuda para um filho adulto que estava a passar por um processo de divórcio complicado e de facto estava já com tendências, ou pelo menos num estado depressivo que já suicídio. Ela trazia um receio à mãe de que ele poderia chegar ao extremo. E hoje a pessoa está... E isso é muito engraçado, foi muito engraçado a Zaida dizer isso, porque
nós sabemos, né, estatisticamente, que os homens são, em termos de números, os que concretizam o suicídio mais vezes, mas as mulheres são as que mais tentam. A questão é que há um estigma muito grande, né? No tema depressão, no tema ansiedade, há um estigma muito grande e o estigma é muito mais pesado para os homens do que para mulheres, eu acho, porque há pelo menos nas nossas sociedades, eu sou moçambicana e já moro em Angola há algum tempo, pelo menos nas nossas sociedades africanas mais evidente ainda de que o homem não pode nunca quebrar, não é? O homem é o forte, o homem é o determinado, o homem é o provedor, então o homem que admite que precisa de ajuda no fórum psicológico e emocional é rotulado como um homem fraco. Mas eu acho que o nosso foco aqui era a mulher, né? Eu estou a puxar para o homem, mas o nosso foco aqui era para a mulher. Nunca é demais, né, nós olharmos para o ser humano como um ser... Um todo. Muito obrigada. E termos a consciência de que o outro ser humano tem tanto de emoções, tanto de dor, tanto de ansiedade quanto nós temos. Exatamente. E os seus medos não são diferentes, não são maiores nem menores do que os nossos. E essa parte foi muito importante tu teres referido. Mas voltando à mulher, como a gente já tinha começado, por favor. Voltando à mulher. O impacto que tem o exercício físico, Zaida, na mulher depressiva. Permite-me que volte um bocadinho atrás. Por favor. Porquê que eu quero ir do advogar, né? É a parte da advogar. Ela é certinha, está bem. O que é preciso nós olharmos é que a mulher hoje é a mulher que era há 40 anos atrás, mais aquela mulher que nós defendemos, que queremos ser, que é a mulher independente, que é a mulher com carreira. Portanto, foi-nos aditado, não nos foi retirada nenhuma responsabilidade das responsabilidades tradicionais que as nossas mães tinham. São incutidas mais. Não é? Que era cuidar do lar e cuidar dos filhos e cuidar do marido. Nós mantivemos tudo isso e aditamos a necessidade da mulher bem-sucedida, da mulher sempre bonita, da mulher que cuida do cabelo e da unha e da sobrancelha e da pestana. Super mulher. Exatamente. É a mulher que tem que estar sempre no salto alto, maravilhosa, e tem que ser disponível para o marido, disponível para os filhos, disponível. E chega no fim do dia, nós não conseguimos. Isto é facto. Nós não conseguimos. E não tem como conseguir. Sozinhas, não tem como conseguir. Então, se este fardo nos é posto em cima e nós não temos um suporte, a queda vem. Mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. Começando a responder à tua questão de importância do exercício físico na vida da mulher. Desde logo, aquela hora que ela está no ginásio é dela. Para começar. Por favor, diz isso, olha para ali. É importante, é muito importante. Não, nós mulheres, temos a tendência de nos anular para cuidar de tudo o resto, certo? Da casa, do marido, dos filhos, da carreira, então, e nós nos anulamos, nos pomos em segundo plano, terceiro, claro, para poder dar resposta a estas demandas. Eu gosto do meu coach, certo? Aquela hora que a gente entra no ginásio e começa a treinar, aqueles 45 minutos, aqueles 50 minutinhos, são nossos. Nossos e apenas nossos. E para nós. E para nós, exatamente, e para nós. São nossos, apenas nossos e para nós. É aquela horinha que a gente desliga do mundo. Hora sagrada. A gente desliga dos filhos, a gente desliga dos maridos, a gente desliga da arrumação da casa. Não, mas desliga também, porque mesmo estando a treinar com o marido, e nós temos aqui exemplos, nós temos aqui casais que treinam juntos, mesmo estando a treinar com o marido, é uma hora de descontração, é uma hora que parece que nós desligamos um bocadinho a vida real, não é? Os dramas da vida real. Ou pelo menos suavizamos nas dores das pernas, não é? Baixa-me esta bunda, anda lá! Então tem este primeiro fator que é aquela minha hora que eu vou olhar para mim. Claro. Depois tem um fator socialização, evidente, não é? O treino quando é em grupo, por exemplo, não é? Nós trocamos experiência, nós rimos, nós olhamos para o outro olha para nós, o outro incentiva-nos, nós gozamos, nós brincamos, e feito socialização é muito importante. Atenção que o gozar não é bullying.
Gozamos a brincadeira, que há muita gente que pensa que nós o gozar é tratar mal, e não, é gozar na brincadeira. Não se assusta. Depois tem um fator autoestima. Não é? Com a prática de exercício físico, acabam por vir, e nós não somos hipócritas de negligenciar a parte estética, que é importante para nós mulheres, todas nós queremos nos sentir bonitas, não é? E, portanto, a prática da atividade física acaba por ter uma tradução evidente naquilo que é a estética traz-nos uma autoestima maior, não é? E tudo isto tem uma série de repercussões no nosso dia-a-dia. É muito importante, Zaida, vou só te interromper um instante, é muito importante, né, que se veja a nossa mulher ou o nosso homem, né, que tiver em questão e que se a gente tiver em casa alguém que a gente veja que teve uma mudança de comportamento, que está mais isolado, que tem essas mudanças de humor muito repentinas, que de repente começou a ter uma tendência maior para adquirir vícios que não tinha e a ter atitudes que nunca teve, é muito importante levar essa pessoa ao médico. Tentar entender se aquilo é um episódio passageiro ou se é de facto algo já instalado. Há neste momento já houve, né, sempre, desde, salvo seja, desde os anos 60, que há 2 escalas psiquiátricas que já fazem um rastreio para ver se essa pessoa está com um nível depressivo de facto grande, se é já uma entidade crónica e qual o nível de assistência essa pessoa vai precisar. Claro que o exercício físico é algo que pode entrar em todas as fases, tanto de diagnóstico como de recuperação. Porém, a gente não pode negligenciar outras causas que levam à depressão, que são causas clínicas, por exemplo, causas hereditárias. Se, por exemplo, na nossa família já tem alguém que já teve depressão e que já cometeu suicídio, isso é uma causa primária para rastreio imediato da família. Se por acaso a nossa menina lá em casa tem um outro aspecto na sua formação física que chama a atenção, né, que vai levar a pensarmos num problema, por exemplo, numa glândula como a tiroide, numa glândula de crescimento, também é algo que nos chama a atenção. Se ela está a tomar medicamentos para outra coisa, por exemplo, como corticoides, anti-inflamatórios, é algo muito frequente que podem levar a uma depressão do humor. Se é alguém que tem episódios depressivos mensalmente, que pode estar associado ao período menstrual, também é muito frequente. Então, o que a gente está aqui a dizer, o que nós queremos levar a vocês é a importância do exercício físico em todas as fases, tanto do diagnóstico como da reabilitação. Mas isso não exclui a visita, com certeza, a um médico. Nem pouco, nem mais ou menos. Com certeza. E felizmente cada vez mais vemos e recebemos aqui pessoas que vêm a procurar-nos por indicação médica. Sim. Portanto, um não anula o outro. Okay? Um, de facto, não anula, não deve anular. Nós não estamos a dizer, vem para o ginásio e não precisas procurar um médico. O que nós estamos a dizer é a atividade física ajuda a dissipar estes sintomas, ajuda na recuperação, ajuda na prevenção deste tipo de, eu não sei se consideram patologias, mas acho que sim. É muito importante a causa psicossocial, que é a causa, né, que eles geralmente mais cuidam, que é a causa que vem daquilo que é o trauma afetivo que a pessoa traz e que lhe para naquele momento, o rompimento de um relacionamento, uma decepção, aquilo que a gente chama de isolamento ou até uma perda instantânea, né, como se diz, das pernas em relação a algum assunto. Há dias estava a ler um artigo também sobre a importância da atividade física na saúde mental e vi um exemplo que é básico. Nós, às vezes, chegamos ao ginásio a duvidar de nós mesmos e conseguimos, às vezes, fazer um exercício que nós achávamos que não ia fazer. Só isso já nos dá um boost tal, uma autoconfiança. A nossa autoconfiança fica alterada
pura e simplesmente porque conseguimos fazer um exercício que achávamos que não íamos fazer. E isso traduz-se no restante do nosso dia. Portanto, porque eu cheguei sentindo-me super em baixo, com autoestima no chinelo, com autoconfiança no chinelo, e porque consegui ultrapassar uma dificuldade que é física, não é? De saltar para uma caixa. De saltar para uma caixa, de fazer uns saltos à corda, de tirar uma carga do chão. Isso, naturalmente, a explicação química está lá, não é? Os químicos que o corpo acaba por produzir. Isso traz-nos já uma atitude de uma autoconfiança que vai se traduzir no resto do nosso dia e no resto das nossas atividades. Eu tenho também o prazer de anunciar precocemente que aqui a doutora Zaida vai começar também a fazer consultorias jurídicas. Eu fiquei muito feliz por saber isso, porque muitas mulheres que têm problemas que levam a problemas psicossociais vão poder ter também alguém para tirar algumas dúvidas. Parabéns, doutora Zaida. Estou contigo e não abro. Obrigada. Na verdade, não é uma questão de consultoria jurídica. Eu vou, de facto, fazer isso de uma forma pro bono. Vou começar um projeto, já estou a prepará-lo, um projeto de transformar aquilo que é a lei numa leitura fácil para as pessoas de facto entenderem quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações e poderem exercê-lo de forma consciente. Muito bom, muito bom, doutora. Tem muita gente que precisa dessa ajuda. Às vezes a gente pensa que se calhar contratar um advogado, né, ele irá resolver todos os assuntos, mas só saber os seus direitos. Com certeza. E os seus deveres já evita muitas coisas, não é? Bom, por hoje eu acho que a gente conseguiu abordar um bocadinho de cada assunto. Por hoje é tudo. Muito obrigada por assistirem ao nosso vídeo. Nós vamos partilhar aqui os contactos tanto do Tiago quanto da Zaida. Se gostaram, por favor, partilhem. Se acharam interessante o conteúdo, mandem para quem vocês acham que precisa. Se tiverem dúvidas, venham ao nosso direto ou ao nosso off. Já nem sei qual dos dois é que eu vou dizer, tá? E por hoje é tudo.